discussão com a Leila e com todos vocês que fazem parte aí, que estão aqui com a gente. E vamos conversar um pouquinho, então, sobre a formação de professores que ensinam matemática. Acho que pode passar, né, Leila? Não sei se você quer falar alguma coisa. Não. Vamos, então, começar a nos apresentar, né? Esse é um grupo de discussão, né, de formação de professores que ensinam matemática. Então, por favor, professora Thalita. Bom, então, vamos começar dizendo quem somos nós. Eu sou a professora Thalita, sou professora da Universidade Estadual do Paraná, campus de Campo Mourão. Eu estou lá há 16 anos como professora formadora de professores, trabalho no colegiado de matemática. Atualmente sou coordenadora do curso, sou coordenadora também do Residência Pedagógica, já é o terceiro projeto que eu coordeno, o Residência Pedagógica. Tenho mestrado aqui pela UEM, em Educação, em Ensino de Ciências e Matemática, tenho graduação, licenciatura e bacharelado em Matemática, fiz o doutorado em Educação na UFSCar, tenho trabalhado com formação de professores, com geometrias, principalmente geometrias não euclidianas, trabalho também um pouco com história da matemática, discuto evasão, egresso e permanência de alunos nas licenciaturas. Então, esses são alguns dos caminhos que eu tenho percorrido aí, um pouquinho da minha trajetória. Pode falar, Leila. Então, bom, meu nome é Leila, eu sou pedagoga, sou licenciada em matemática, sou mestranda em supervisão e currículo pela PUC, em semiótica, tecnologia de informação e educação, e tenho doutorado em educação, ensino para a ciência e a matemática pela UEM. Eu sou fui professora da educação básica, me aposentei na educação básica e depois resolvi focar só no ensino superior. E aí foi quando eu eu sou paulistana, vim para Maringá, porque passei no concurso aqui da UEM. Eu sempre trabalhei com formação de professores, né? Principalmente em alfabetização de língua e alfabetização matemática. Atualmente tenho desenvolvido pesquisa sobre a questão de números, né? Sobre o tema números dentro da matemática, e com geometria também, na educação infantil e nos anos iniciais. Já fui presidente do Fórum das Licenciaturas da UEM, fui pró-reitora de ensino aqui da UEM também, e atualmente eu faço um pós-doc sobre os processos mentais para aquisição de números, né, na Unesp de Bauru, em parceria com o professor Pirola, e é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, poder discutir um pouco sobre a formação dos professores que ensinam matemática. E a gente gostaria um pouquinho de conversar, saber um pouquinho de vocês. Então, a gente vai pedir para que vocês coloquem aí no chat, né, um pouco da formação de vocês e principalmente da atuação, para que a gente possa saber quem é o nosso público-alvo. Então, fiquem à vontade. Nós não estamos em muita gente. Se alguém se sentir, assim, quiser falar também, abrir o microfone, porque como nós estamos, acho que nós estamos em muitos participantes, então se alguém quiser abrir o microfone e dizer quem é, com que trabalha, de onde vem. Se não, pelo menos nas mensagens ali da chamada, para a gente saber com quem a gente está trabalhando, quem a gente vai dialogar hoje nessa manhã. Bom dia, então eu vou falar. Eu sou a Luane, eu estou doutoranda, primeiro ano de doutorado na UniOeste, no programa PPG-100. Eu sou licenciada em matemática na UniOeste, no campus de Foz. Obrigada, Luane.
E tem aí o professor Luciano Ferreira, que é da Unespar de Campo Mourão, que, para quem não sabe, marido da professora Thalita, que está aqui nos prestigiando. Gente, se vocês se sentirem confortáveis também para... Eu vou parar um pouco a apresentação para a gente abrir a câmera, porque nós, como estamos em poucos, né, é como se fosse uma roda de conversa mesmo, e é a nossa intenção do dia de hoje. Então, sintam-se muito confortáveis aí para abrir a câmera para a gente poder estar conversando. Sandra, quer se apresentar? Quero sim, bom dia. Bom dia. Pessoal, então eu sou a Sandra, eu sou de Cascavel, no Paraná, sou professora da Universidade Federal do Paraná, do setor de Palotina. Atualmente estou afastada e cursando doutorado na UniOeste de Cascavel, que é a minha casa, onde eu me formei na licenciatura, onde eu trabalhei bastante tempo. E há 7 anos estou na Federal do Paraná de Palotina, já estou há quase 3 anos afastada. Eu sou orientada pela professora Clélia, tenho o privilégio de ser orientada por ela e co-orientada pela Marli, e estudo teoria dos campos conceituais atualmente. Meu mestrado é na área de estatística pela USP de São Carlos, e aí fiz uma guinada aí, mudando para educação matemática, e estou, embora eu já esteja quase 3 anos, ainda me ambientando na área. Muito obrigada, Sandra. Cláudia é professora de matemática há 28 anos na Rede Estadual de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Cláudia. Trabalha também no setor pedagógico da EJA. Nossa, eu fui coordenadora da EJA há muitos anos, Cláudia. Doutoranda em Educação para Ciência e Matemática pela Federal do Paraná e desenvolve estudos com formação de professores. A Kátia também tinha colocado aqui no chat, licenciada em Matemática pela UniOeste, é mestre em Matemática pelo Profimat, doutoranda em Educação também pela UniOeste de Cascavel, e professora de Matemática do Instituto Federal de Foz do Iguaçu. E o Luciano, que falou que amo a EJA também, Cláudia. Tem trabalhos bem interessantes também com o pessoal da educação de jovens e adultos. A Viviane, que é professora das séries iniciais do Ensino Fundamental de Curitiba, em São José dos Pinhais, é formada em Pedagogia, minha colega, e Educação Especial. Ah, sim, esqueci de dizer também, eu sou professora do PROFE, que é um programa de mestrado de Educação Inclusiva. É mestranda de Matemática e Ciências com formação de professores, há 27 anos como professora. Hoje trabalhando, então vou só ouvir por aqui. Não, Viviane, pode falar também, pode compartilhar as experiências. A gente precisa ouvi-los, porque a ideia do grupo é justamente isso, para socializar. A Vanessa D'Ambros, que é professora também da Rede Estadual de Santa Catarina há 17 anos, é licenciada em Matemática, mestra em Educação e atualmente é doutoranda pela Tecnológica Federal do Paraná, sob a orientação da professora Malu, e estuda a atividade orientadora de ensino da teoria da atividade e a teoria histórico-cultural. Muito bem. Um prazer tê-la aqui também, Vanessa. Quem mais gostaria de se apresentar? Ana Elisa Pessini, é licenciada pelo Instituto Federal, Campus de Concórdia, mestrado Federal de Santa Catarina, é isso, Ana Elisa? Mestrado pela Unespar, Campus de União da Vitória, atualmente atua como substituta no Campus de Concórdia, do Instituto Federal. Federal Catarinense. Não, eu não sabia se o C, o que era, mas Concórdia eu sei que é uma cidade que fica em Santa Catarina, ali na Serra, né? Que eu já fui para lá. Aí, por isso que eu perguntei. Atuou na rede estadual por 1 ano e está iniciando a experiência em sala de aula. A professora Thaís Fernanda é professora das séries iniciais da Rede Municipal de Foz do Iguaçu, é licenciada em Pedagogia pela UniOeste e é mestranda em Ensino na UniOeste também. Muito bem.
Então, estamos aqui com o pessoal do Sul, né? Mais que alguém legal, gostaria né? Pois Então, é, Vanessa, regional. É muito bom saber. Eu sou Geralda, doutoranda do PCM da UEM, professora das séries iniciais por 30 anos, alfabetizadora, também professora que ensina matemática. É muito bom estar aqui com vocês e eu já quero deixar duas questões. Eu gostaria de saber se vocês vão falar alguma coisa sobre o PDE. Não sei se foi a professora Sandra que disse que está sendo orientada pela professora Clélia. Esse foi ela. A professora Clélia foi minha orientadora do PDE, então, realmente, a gente tem muito a aprender com ela. E eu gostaria de saber, em relação a este termo, professor que ensina matemática, né, que eu vejo que esse termo é bastante usado, também estou usando na minha pesquisa, que é sobre o PDE, e depois, se vocês pudessem falar alguma coisa, se esse termo é de alguém, né? Eu já até comentei, será que eu preciso dizer que esse termo é de alguém ou a gente pode estar usando livremente? Mas é um prazer estar aqui aprendendo com todos esta manhã. Que bom, Geralda. Geralda é colega lá do nosso PCM, né? Eu, Luciano, Geralda. Tem mais alguém? Não, né? Eu fiz o mestrado lá. Ah, também, né, Thalita? Fez o mestrado. É que na época que você fazia o mestrado, eu não fazia, né? O Luciano é meu colega de doutorado. O Luciano fez na mesma A Geralda época. também, nossa época. Acho que a Geralda trouxe uma questão, só para a gente, fiquem muito à vontade para vocês falarem, e na hora que falar, se não se apresentaram, pode se apresentar, mas para a gente dar continuidade, a Geralda traz uma questão que é justamente a nossa primeira questão, né? Que é quem são os professores que ensinam matemática, né? Então, assim, de quem quando a gente fala, é um grupo de discussão sobre professores que ensinam matemática, então, por que se usa esse termo, né, Geralda, professores que ensinam matemática? Vou começar a falar, tá, Thalita? Só para... Tá, ok. Pode ir falando. Então, assim, os professores, há uma discussão, né, a SBEM soltou agora, acho que é o penúltimo do Educação Matemática em Revista e também da RIPEM, nós fizemos eu fiz parte do grupo que coordenou as ações de formação que foram desenvolvidas pela SBEM nesse trabalho, nessa época pandêmica aí, e tem alguns textos lá que vão falar um pouco sobre isso, Geralda, talvez te ajude nesse sentido. Não é um termo cunhado por ninguém, mas é, na verdade, uma discussão que a gente tem que, assim, não são só os licenciados em matemática que são professores de matemática. Nós também somos professores de matemática, nós que somos dos anos iniciais, nós que somos da educação infantil. Então, assim, há e quando a gente falava inicialmente sobre professores que ensinam matemática, o foco das pesquisas, o foco estavam só nos licenciados em matemática, né? E aí ampliou-se essa discussão com a questão da formação de professores, e começamos a perceber, né, ou pelo menos a literatura começa a trazer, que nós temos professores que ensinam matemática, que são matemáticos, né, que fizeram bacharelado em matemática, alguns que posteriormente fizeram a licenciatura, outros que não fizeram a licenciatura. Nós temos professores que ensinam matemática, alguns que vêm da área de exatas, né, das engenharias, dependendo dos cursos, principalmente em cursos técnicos. Nós temos também professores que ensinam matemática, que são professores licenciados em matemática. Nós temos pedagogos que também ensinam matemática, principalmente para os anos iniciais de educação infantil. Então, assim, esse universo de professores que ensinam matemática é um universo multifacetado, é um universo que, na verdade, ele traz aí diferentes formações. E, obviamente, que essas diferentes formações, ela vai trazer para esse contexto da formação do professor de matemática
diferentes contextos de formação. Alguns que focam um pouco mais nas questões pedagógicas e menos nas questões de conteúdo, outros que focam um pouco mais nas questões de conteúdo, menos nas questões pedagógicas, enfim, a gente tem aí uma multiplicidade e as pesquisas têm mostrado isso, né, as diferentes dificuldades desses professores que ensinam matemática. Então, nós temos aqui, né, alguns falaram que são licenciados em matemática, então, provavelmente também ensinam matemática, outros que são pedagogos, que ensinam matemática, como é o meu caso, né? Apesar de ser licenciada também, eu falo que eu fui me licenciar em matemática para poder discutir matemática, porque os licenciados em matemáticas não aceitavam que os pedagogos discutissem a matemática, então, para não ficar no rebote aí dessa discussão, eu resolvi fazer a licenciatura em matemática para ter um lugar de onde falo. Então, eu não estou falando. O bom, né, Leila, falar. é a gente ver um grupo como o nosso hoje, que a gente já tem os pedagogos participando, né? Bom seria se a gente tivesse outros professores que ensinam matemática também que participassem, só que ainda é pequena essa participação. A gente sabe que tem contadores que ensinam, pessoas da administração, das engenharias, que ensinam matemática, mas hoje a gente tem pedagogos aqui que estão participando com a gente. Então, um dos motivos da gente, inclusive, querer saber quem vocês são, é justamente para que a gente pudesse puxar essa discussão. Quem somos nós que ensinamos matemáticas? Estamos aqui, né? Querendo debater, discutir o ensino, debater, discutir a aprendizagem da matemática. Então, eu acho que essa é a importância da gente começar, quando a gente começa um grupo como esse, quem somos nós? Eu estou vendo o Henrique ali. Henrique, você não se apresentou. Quer falar um pouquinho? Oi, gente, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Henrique, da UTF-PR de Londrina. Peço desculpas aí pelo atraso. Eu fui tomar minha quarta dose, né? Que o estado do Paraná liberou agora a quarta dose, né? E aí era o horário que eu tinha, agora às 8 da manhã, e atrasei um pouquinho. Bom, então eu sou daqui de Londrina, né? Na UTF-PR de Londrina, a gente não tem o curso de licenciatura em matemática, então eu não estou trabalhando com formação inicial de professores, apesar de, enfim, para mim isso é uma tristeza, porque as minhas pesquisas, doutorado, enfim, que eu me interesso muito é por formação de professores, mas eu tenho conseguido desenvolver as pesquisas no PPG-MAT, no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática aqui. Então, eu atuo mais na formação continuada de professores, né? Me interesso muito quando tem alguns... aqui no PPG-MAT, a gente aceita, vamos dizer assim, né, a formação em licenciatura em pedagogia também, né? Então, eu me interesso muito quando a gente tem estudantes do PPG-MAT com a licenciatura em pedagogia. Trabalhar com a matemática nos anos iniciais, para mim tem sido uma novidade, mas tem sido uma novidade muito agradável. Eu gosto bastante de trabalhar com os anos iniciais. Então é isso, hoje o meu trabalho está mais voltado para a formação continuada de professores que ensinam matemática por aqui. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, nesse GD, conhecendo alguns, outros eu já conheço, né, e é isso, gente, obrigado. Nada, obrigada, Henrique. Henrique estava ontem no lançamento lá do livro, né, Henrique? Eu vi pela carinha, assim. Estava assim. Estávamos lá. Muito bem. E acho que, assim, a gente que trabalha com formação, Henrique falou que trabalha, outras pessoas também, né, que estão aí na atuação, a nossa pergunta, né, assim, a nossa provocação é como, né, e quem é que formam esses professores que ensinam matemática? A gente já viu aí a multiplicidade de professores que ensinam, e se alguém quiser contar um pouco dessa experiência ou das questões que observa, né, sobre esses formadores de professores que ensinam matemática, então o microfone está aberto.
O pessoal está quietinho, Leila. Então, Thalita, eu tenho nosso grupo, ele tem um projeto de pesquisa com o pessoal de Portugal, né? Então, lá da ESE de Lisboa, então a gente sempre diz assim, esse constrangimento, ele precisa realmente acontecer, que para as pessoas tomarem a palavra, então a gente tem que aprender a lidar com esse constrangimento de que a gente faz a pergunta e as pessoas demoram para poder responder, para se sentir à vontade. Para falar, né? Eu posso contar um pouco da experiência, eu vou falar um pouco da experiência do curso de pedagogia, né? O curso de pedagogia aqui na UEM formam os pedagogos, inicialmente era um pedagogo mesmo, teve alguns pedagogos durante a história do curso de pedagogia da UEM que eram formados em matemática, né? Acho que alguém já ouviu falar, a professora Silvia Moraes, que recentemente se aposentou, está agora em Curitiba, e que eram professores que trabalhavam com a metodologia do ensino da matemática. Aí houve uma reformulação no curso, e essa formação dos professores, dos pedagogos para ensinar matemática, ela passou para o departamento de matemática aqui da UEM. Então, são disciplinas, né, de metodologia, que ela é ministrada por professores que ensinam, professores da área de matemática lá, né? E parece que o departamento de matemática, ele tem 2 tipos de professores, são os professores que atuam essencialmente no bacharelado, e tem professores que atuam na educação matemática, né? Então, seriam esses da educação matemática que ministram aula para as alunas. Então, Leila, lá na Unespar, aqui em Campo Mourão, o colegiado de pedagogia, o departamento de matemática não tem aula. São eles, os próprios professores que ministram essas aulas. A gente faz uma discussão, a gente tem puxado a discussão sobre a necessidade que a gente tenha um espaço no curso de pedagogia, que esse espaço hoje a gente não tem. São todos os professores da pedagogia mesmo, que trabalham lá. E hoje a gente tem professores na Unespar, ali em Campo Mourão, que teriam condições tranquilamente de discutir essas questões sobre a formação de professores que ensinam matemática na pedagogia, mas infelizmente a gente não tem esse espaço. Eles retiraram todas as disciplinas que eram da matemática do colegiado de matemática, são todos na pedagogia. E eu acho uma pena. O que a gente consegue fazer é discutir na pós, às vezes eles oferecem alguma pós-graduação, aí eles nos convidam. O Fábio tem trabalhado muito na pós lá, tem ido a eventos, mas disciplina na formação inicial a gente não tem. Eu não sei como acontece isso em outras universidades, mas aqui em Campo Mourão é assim que estamos. Uma pena, né? Eu acho uma pena. Acho que a gente... Bom dia, né? Só escrevi lá no chat, né? Eu dei aula na pedagogia da UEM, quando eu fui CRES na UEM, tanto na presencial quanto na EAD. Eu gostava muito da pedagogia EAD da UEM. Ela tinha 4 disciplinas de matemática, né? Além do estágio supervisionado em matemática. Eu, assim, eu falava, até dava aula na presencial também, da pedagogia, e as 4 disciplinas que tinham tratamento da informação, estágio supervisionado, aritmética, eu não lembro, mas era geometria, ensino de geometria e ensino de aritmética. Era muito boa a grade da pedagogia EAD da UEM, quando eu pude trabalhar na década passada já, né? Apesar de ser tão jovem, né? Acho que eu era muito jovem, mas eu trabalhei na década passada, antes de 2010. Trabalhei na pedagogia da UEM. Então, foi muito bom, né? E quando fala assim, professor que ensina matemática, Geralda, principalmente os pedagogos, eu acho que são os primeiros, né, a ensinar matemática para as crianças, né? Esse contato que a Thalita, tanta gente cobra da pedagogia lá, e a UEM tem, algumas faculdades não têm, faltam muito. Porque para quem estuda evasão em outros níveis de ensino, né, muitas
muitas crianças evadem por não gostar de matemática, não é nem adolescente, adulto, é criança mesmo, de ter um trauma de aprender matemática. E quem que ensinou essa matemática, né? Tem aquela velha história, o pai fala para o filho, eu não aprendi matemática, você não vai aprender. Isso aí é um caso contado várias vezes, né? Não adianta que isso aí não entre na minha cabeça. E quem tem o dever ou a incumbência de tirar esses traumas são os professores das séries iniciais, né? Mas a gente também tem relato em pesquisas que tem gente que vai fazer pedagogia, já vou fazer pedagogia para fugir da matemática, mas sabendo que ela vai ensinar matemática. Então a gente fica aí numa dúvida, né? Mas como assim você vai fugir da matemática? Você vai ensinar matemática, então não tem como um pedagogo que nas séries iniciais pode fugir da matemática, né? Então é uma luta nossa lá em Campo Mourão, mas a gente conhece outras faculdades também que não tem esse diálogo, né? E é claro, tem gente que não está preparada, que nem ele falou, tem alguns professores que não podem dar aula na pedagogia, que dele vai acabar de destruir os pedagogos também. Não tem uma formação, talvez, né? Essa formação de professor de ensino superior, que também a gente fala alguma coisa, às vezes o pessoal, já terminou o doutorado, não precisa fazer mais nada. Não, você precisa estudar ainda. Você vai dar aula na pedagogia, por exemplo, você tem que estudar, senão você vai estragar as pessoas lá, vai detonar. Então, eu acho que vamos dizer, esse nome aí, Geraldo, professores que ensinam matemática, foi bem legal, acho que foi uma sacada legal, também acho que não tem um dono dele, né? Ele abre, assim, o escopo, assim, porque não é só os licenciandos em matemática que ensinam matemática, né? E a gente precisa estar discutindo isso aí sempre. Ok, muito obrigada. Até os professores que são bacharéis, por exemplo, que retornam a dar aula no ensino superior e que não têm uma formação para dar aula, porque só aprenderam conteúdos matemáticos. Eu falo isso porque eu fiz bacharelado inicialmente, e quando eu entrei numa sala, eu nunca tinha entrado numa sala. Eu entrei, caí numa sala de aula e falei, bom, agora eu tenho que dar aula. E aí, o que a gente vai fazer? A gente reproduz aquilo que a gente viu de modelo de professor. Então, a gente pega, às vezes, até cadernos que os professores davam aula, a gente começa a reproduzir aquilo, porque é o modelo que a gente tem. E eu nunca tinha feito estágio, eu nunca tinha feito didática, eu nunca tinha feito nem prática, não tinha feito nada disso. Eu tinha feito vários cálculos, análise diferencial, análise de todo tipo, e aí cai numa sala de aula. Então, até mesmo esses professores que vão ser professores formadores de bacharéis em matemática, eu penso que eles também deveriam ter uma formação mínima, porque eles serão professores também, eles são professores. Ontem eu e a Leila conversávamos sobre isso, né, que de uma maneira ou outra, quando eles caem na universidade, eles vão dar aula para um bacharelado, mas eles vão ser professores, eles também são formadores. Então, assim como o pedagogo, como o licenciando, o bacharel também retorna, em algum medida ele vai ser professor. E aí, quando ele cai na universidade, ele vai dar aula. Então, eles também são professores, formadores de professores. Então, Thalita, eu acho que o Luciano ele traz uma questão importante que você reforça, que é, primeiro que assim, a área de matemática, ela sempre foi considerada uma área nobre, né, eram só para os bem dotados, e aí não se incluíam os pedagogos, porque eram aqueles que fugiam da matemática, então, eles não entravam aí nessa situação. Uma das coisas que nós percebemos nessa questão da formação é que nós temos também que aproximar esses diferentes profissionais, porque cada um tem muito a contribuir na formação do professor que ensina matemática. Eu, por exemplo, quando eu fiz pedagogia, não tinha as metodologias, né? A gente tinha ali um outro tipo de formação. Alguém colocou que teve estatística, né? No curso de pedagogia também a gente tinha estatística, mas porque como futuro gestor, a gente tinha que fazer os gráficos
de desempenho dos alunos e tudo mais, então a gente aprendia estatística para poder dar essa resposta. Mas não havia uma preocupação com essas questões metodológicas, até porque, assim, os livros didáticos já vinham lá do como fazer, não havia o aluno como sujeito do processo de aprendizagem. Então, assim, a gente tinha um foco só no ensino, e se eu tivesse um bom manual, eu poderia ensinar matemática, né? E aí, obviamente, né, que com o percurso, aí, as tendências pedagógicas que trazem a psicologia, né, a luz dos estudos da psicologia para o ensino, a gente acabou trazendo o aluno para o centro desse processo de aprendizagem. Agora, e aí é o que eu falo, que é preciso haver interlocução entre os diferentes profissionais, né? Então, assim, o pedagogo tem menos conhecimento sobre os conteúdos da matemática, mas ele tem um conhecimento maior sobre essa faixa etária, que são a educação infantil e os anos iniciais. Então, há uma contribuição muito grande. Nós observamos, nos cursos de formação que nós acompanhamos ali, pela SBEM, que, na verdade, nós temos de formadores, né, aqueles que são os pedagogos, que trabalham com a formação dos professores para atuar aí nos anos iniciais, e que têm um pouco mais de estudo sobre a questão dos conteúdos da matemática. Nós temos os licenciados em matemáticas e temos os pesquisadores. Então, assim, que também dão uma tônica totalmente diferente para a formação. Então, nós tivemos vários cursos de formação, e cada curso desses de formação, eles tiveram uma tônica muito diferenciada, e isso foi uma questão que nos chamou muito a atenção pela necessidade de espaços de diálogo com esses diferentes profissionais, né? Porque cada um de nós tem aí uma especificidade e um conhecimento em busca de melhores estratégias ou de melhores propostas aí para o ensino da matemática. Na verdade, a gente tem uma briga, né, entre os formadores aí que precisa ser resolvida, e enquanto isso a gente tem também um problema de uma aprendizagem que a gente não consegue qualificar essa aprendizagem da matemática, né, elevar o nível. Eu acho que isso que é o problema maior. Eu acho que o nosso foco é o aluno, né? A gente não pode dizer que há ensino se não houver aprendizagem. Eu gostaria só de passar a palavra para a Ediane, que também, para ela se apresentar, e acho que tinha mais gente também, né, que não se apresentou, né, Thalita? Eu vi que a Sandra entrou. Isso, então, para quem não se apresentou ainda, por gentileza, o microfone está aberto. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ediane Simplício da Silva. Eu sou licenciada em matemática pelo Unespar, campus de Campo Mourão, né? Fui aluna do professor. Eles participaram da minha banca de TCC, né? De projeto TCC, a professora Thalita e o professor Luciano, né? Então, conheço bem esse povo já. Agora, eu sou aluna do PRPGEM, estou cursando o mestrado. E especificamente, né, tratando desses professores que ensinam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Estou procurando compreender os sentidos que eles atribuem à matemática no decorrer das suas respectivas vidas, né. Então, quando a gente vai olhar em pesquisa sobre a formação desses professores, eu recorri muito a Eda Cury, a Bernadette Gatti, que são professoras que pesquisam profundamente esses temas. Quando a gente vai ver quem é o professor que ensina matemática, professor, né, que ensina matemática provavelmente ali no curso de pedagogia, ele é pedagogo, a maioria, né, conforme algumas pesquisas. E nessa minha pesquisa que eu estou fazendo, eu não estou procurando ver só essa aprendizagem do professor no decorrer do curso de pedagogia, né, mas também nos anos anteriores, na formação pré-profissional, né, ali na educação básica, na formação geral básica, e de fato, a professora Eda Cury, tem a professora Eliane Ortega, está dizendo que alguns estudantes, né, do curso de pedagogia optaram por pedagogia para correr da matemática, porque eles tiveram experiências negativas com a matemática no decorrer da educação básica.
né? Então, nessa minha pesquisa também, eu estou vendo que na maioria não posso afirmar porque são só 8 sujeitos, mas todos eles tiveram uma experiência boa com a matemática nos anos iniciais, por causa do professor pedagogo, que tem aquele jeitinho, aquela afetividade, aquele carinho e tudo, né? Agora, a partir dos anos finais do ensino fundamental, o professor já é mais ríspido de matemática, tem aquela parte de transição do 5º para o 6º ano, que assusta muito, né? Então, quando esse professor chega na formação inicial, ele já vai com lacunas, ele já vai com medo da matemática, não é verdade? Daí, o curso de pedagogia, em sua maioria, pelo que a gente está vendo, não oferece disciplinas que procurem, né, acabar com essas lacunas ou minimizar, né? A gente não tem disciplinas voltadas para o ensino e aprendizagem da matemática. As minhas participantes são todas formadas em faculdades privadas, que só tem a disciplina de estatística. Então, você pensa, né, você passa por toda você passa pela educação básica, anos finais e ensino médio, você tem uma péssima, né, relação com a matemática. Você vai para uma formação inicial que não dá conta de trabalhar com essas lacunas e essas concepções, essas marcas negativas. Então, você chega na formação inicial lá, né, tendo que ensinar matemática. Como? E daí, eu olhei para os meus participantes, das 8, somente 2 se dispuseram a correr atrás de pós focadas no ensino de matemática. Por quê? Eu fico pensando também. Então, isso é algumas coisas que eu vi na minha pesquisa até agora, né? Tem bastante coisa que não daria para falar aqui, mas é isso, tá? Abraços. Qualquer coisa, se eu sumir, é que eu estou no conselho de classe, tá? Ediane, muito obrigada. Ediane, você traz uma questão que é muito importante, que é a formação continuada, e que é a questão que eu gostaria que a gente entrasse, mas antes disso, minha querida amiga, companheira, partner, Sandra, presente-se, por favor. Bom dia, pessoal. Entrei um pouco atrás, com 2 crianças pequenas, quem tem sabe, né, que não é uma coisa fácil de lidar, ainda mais num sábado, né, gente? Bom, primeiro eu quero cumprimentar, né, os meus colegas de graduação e agora colegas de universidade, a Thalita e o Luciano, cumprimentar a Leila, né, minha colega de trabalho, de profissão, de grupo de estudo, né, eu falo que a gente vive de mãozinha dada, a gente nesse momento não está se encontrando muito, mas mesmo assim a gente efetivamente nos encontros, a gente ainda consegue se ver através da tela. Eu acho que a formação é um tema extremamente pertinente, né, porque a formação continuada, ela faz parte daquilo que a gente tem como premissa, porque a graduação, ela não consegue dar conta, de forma alguma, de todas as lacunas e de todas as coisas que têm que ser discutidas com os alunos, tanto da licenciatura em matemática, quanto dos alunos que se formam em pedagogia, mesmo tendo disciplinas específicas e disciplinas pedagógicas, a carga horária, ela não é uma carga horária consubstancial e a gente não consegue fazer a implementação de questões voltadas à prática o tempo todo nessas disciplinas. Então, muitas vezes a gente fica nas questões teóricas, que são muito importantes, mas o aluno fica perdido quando ele chega na prática e vai trabalhar, por exemplo, a etnomatemática, a resolução de problema, a modelagem, porque exige, né, a nossa formação exige esse contato com o ambiente que é prático, e só a disciplina de estágio supervisionado, ela não dá conta, até porque no estágio supervisionado os alunos muitas vezes são direcionados a fazer exatamente aquilo que o professor regente gostaria que fosse feito. Então, acho que discutir a formação continuada, como a Leila falou, no âmbito do que a gente faz depois, né, de formados, é muito importante, porque a gente consegue se inserir em grupos de estudo, se inserir em grupos de continuidade de estudo, e consegue ver a dimensão amplificada daquilo que a gente inicia, né, estudando teoricamente na graduação.
E eu posso dizer que a gente tem alunos da matemática que também chegaram para matemática, não apaixonados por ela, mas porque ali gostaram muito de um professor, né? Ou porque tinham notas altas, digamos assim, na graduação, e logo no primeiro ano eles acabam desistindo, ou se evadem do curso, porque o curso de matemática não é um curso fácil, né? É um curso que exige bastante dos nossos acadêmicos, e a gente sabe que hoje os alunos chegam com uma defasagem de aprendizagem bem grande, né? Não é como há anos atrás, então a gente tem essa questão de pensar a formação continuada, e a formação continuada, para mim, é a formação até de quem está na graduação, com as semanas que a gente tem, as semanas da matemática, as atividades dos cursos de extensão que são desenvolvidos para que esses sujeitos possam refletir sobre outras questões da área e do campo de atuação, como a formação continuada que é feita pelos diversos grupos que a gente tem, tanto a nível inicial quanto a nível de Fundamental 2 e médio, porque são vários GDs, né, que discutem esses assuntos e propõem informações, né, então acho que isso é uma temática muito importante. Sandra, obrigada. E tem algumas questões no chat, eu vou estar lendo. A Kátia diz que vai escrever porque ela está no sítio e tem lá um trator, é isso? Muito bem. Então, a Kátia está dizendo assim, que quando ela trabalhou na Federal do Paraná, em Palmas, né, lá no Sul, ela participou da atualização do PPC do curso de Pedagogia, e lá nós conquistamos 2 disciplinas voltadas para a matemática no curso. Uma de matemática básica, no primeiro período do curso, e depois uma voltada ao ensino da matemática no terceiro período. Ambas as disciplinas foram trabalhadas por professores licenciados em matemática. Aqui em Foz, ela trabalha mais com os cursos técnicos de nível médio e com as engenharias. Muito bem. Então, a Ediane e a Sandra, né, falaram alguma coisa, e que a gente acha importante, né, é que como essa formação continuada tem ocorrido. Vocês têm participado, vocês têm ministrado formações continuadas, né? E como que vocês veem esse contexto, né? A gente já fez aqui uma primeira discussão, que é que a graduação, ela não é suficiente, né, para essa formação, para que a gente possa atuar nos diferentes níveis, seja a educação infantil, anos iniciais, ensino fundamental. Então, há uma necessidade dessa formação continuada. A Sandra trouxe também uma questão que eu acho que é importante, que são alguns programas que existem durante a nossa formação, que não só as semanas de matemática, as semanas de educação, dos quais os alunos têm a oportunidade de participar, mas há também aí o Residência Pedagógica, o PIBID, que são programas de formação, né, da docência que ocorrem aí durante o período de graduação. Então, nós queríamos ouvir um pouco, né, a experiência de vocês, se vocês atuam nesses programas e como é que isso tem sido, e qual a contribuição, né, desses programas no processo de formação continuada. E também para quem tem trabalhado com formação continuada, quais são as dificuldades e o que vocês percebem, né, nesses processos? Bom, eu atuo diretamente no Residência Pedagógica, estou na 2ª edição, né, nosso departamento não conseguiu participar da primeira. Acho que o Residência Pedagógica é um programa que traz um benefício muito grande, tanto para os licenciandos quanto para os professores, que são professores preceptores, porque é um momento em que a gente pode partilhar tanto os conceitos teóricos que são estudados na universidade, mas a gente pode, a partir dos conhecimentos teóricos, propor ações que são ações práticas que se executam nas escolas e que fazem com que tanto os licenciandos vejam na prática aquilo que eles estudam na universidade, quanto os professores possam vislumbrar outras metodologias e formas de ensino a partir dessa parceria que se estabelece, que, no meu ponto de vista, é uma parceria que deveria ser contínua,
e abranger o maior número de alunos e de professores. E por que eu falo isso? Porque, para mim, que atuo como professora de estágio supervisionado, há uma grande diferença entre aquilo que o aluno que é do residência pedagógica, ele executa dentro da escola, com a participação efetiva do preceptor, e aquele aluno que vai para o estágio supervisionado cumprir a carga de estágio supervisionado, porque o professor, ele não está no âmbito da universidade, ele não faz as discussões que nós temos com os alunos, ele não tem esse conhecimento, e quando o aluno chega com uma proposta diferente, geralmente o professor se recusa ou se nega por conta do tempo, do conteúdo, e esse aluno não tem a possibilidade no estágio fazer a aplicação de coisas vistas na graduação, e o professor, em contrapartida, que está ali na escola, ele também não tem a possibilidade de ver que coisas diferentes funcionam, e funcionam efetivamente quando a gente consegue abrir esses espaços. Então, com relação à residência pedagógica, eu penso que a gente deveria, inclusive o governo, pensar numa ampliação para que todos os alunos e mais professores pudessem participar disso, para que a gente pudesse tornar, na verdade, a experiência do estágio a experiência de uma residência, como projeto interpõe. O segundo ponto sendo professora, formadora e participando de cursos de capacitação no município de Cianorte, no município de Sarandi, a gente vê, né, nos anos iniciais, né, a imensa dificuldade de se pensar uma prática diferente, porque nós não temos o conhecimento matemático especializado, e aí a gente acaba tornando a prática do ensino da matemática uma prática muito mais imbuída de regras, formas e algoritmos, né? Então, nos quais a criança, ela não é convidada tanto a pensar e a refletir sobre algumas situações. Isso não é por uma maldade, né? Não é porque o professor não quer fazer diferente, é porque o professor não sabe, porque o professor não tem conhecimento. E isso fica muito claro nas formações, né? Então, cada vez que a gente vai discutir com o professor na formação, eles conseguem colocar essas fragilidades, que são as fragilidades que são decorrentes, né? Ah, se eu tivesse aprendido matemática dessa forma, né? Hoje eu pensaria diferente. Então, quando você pergunta, por exemplo, para o professor como é que ele ensina a divisão de fração no ensino fundamental 1, ele olha para você e diz, olha, copia a primeira, multiplica o sinal, muda o sinal, e multiplica pelo inverso da segunda. E aí você fala, e por que você faz isso? O que justifica que a gente possa usar essa regra? Eles não sabem responder, né? Então, não sabendo responder, a gente passa para o outro da maneira como a gente compreende, ou seja, a regra pela regra, que não é uma maneira muito adequada, porque a criança, ela faz mecanicamente repetindo um processo como se a matemática parece que fosse criada por gênios e tivesse um monte de fórmulas prontas que é só você aprender a administrar que está tudo bem, ou seja, a gente não faz ali um processo reflexivo sobre aquilo que a gente trabalha em sala de aula. Então, acho que a formação continuada, ela vem nesse sentido, trazer essas reflexões e esses apontamentos até na maneira como a gente ensina, porque isso está diretamente relacionado com a concepção que a gente tem de matemática, né? E da forma como que a gente abre um espaço de diálogo e comunicação, da proposição de tarefas, de como a gente media as tarefas em sala de aula. Então, acho que esse processo de formação continuada, ele traz essa questão do pensar qual que é o seu objetivo, porque muitas vezes os professores não sabem com clareza qual que é o objetivo, como se planeja uma tarefa, como você faz ali a socialização com o aluno a partir de questionamentos, não dando a ele a resposta, mas proporcionando espaço para que eles pensem, criem estratégias, e depois apresentem essas estratégias, e a partir disso a gente consiga sistematizar um conhecimento matemático. Então, eu acho que a formação continuada, ela vem nesse sentido, né, trazer essa oportunidade de reflexão. São todos os professores que acolhem isso? Não, né, mas eu acho que cada semente plantada é uma sementinha boa que vai frutificar em alguma medida na escola e vai tornar aquele professor um camarada mais curioso para saber mais sobre não só a matemática, mas como ensinar com qualidade para que aquele aluno apreenda e não memorize regras que não fazem sentido e não têm significado para eles. É isso.
né, da minha experiência, a minha experiência com o grupo de estudos, né, Leila, com o GPM, da minha experiência como ali orientadora do Residência Pedagógica. Eu acho que você traz uma coisa importante, né, Sandra, que a experiência dos nossos processos formativos tem mostrado, é que a importância de você se apropriar dos conhecimentos matemáticos, ou seja, do seu objeto de ensino, né, isso é fundamental, e isso não ocorre só com os pedagogos, né, isso ocorre também com os professores de ensino fundamental e também com os professores de ensino médio. É que a gente fala, eu tomo sempre o cuidado de chamar a atenção para isso, porque como o meu lugar de fala é do pedagogo, para que isso não se restrinja só aos professores dos anos iniciais de educação infantil, mas que isso é uma coisa que a gente observa com os professores de ensino fundamental, com os professores de ensino médio, que acabam ficando, faça como modelo, né, e aí eu ensino de acordo com aquele modelo e a criança se apropria daquilo, ou eu trabalho em cima de fórmulas e equações, sem compreender exatamente qual o conhecimento que está implícito, está por detrás daquilo. E isso traz uma outra consequência, que apesar da psicologia ter trazido o aluno como sujeito do processo de aprendizagem, nós ainda observamos que, independente do nível, os professores não conseguem identificar qual o conhecimento necessário que o aluno precisa ter para poder apreender um novo conceito, para poder adquirir novos conhecimentos matemáticos, né? A gente tem trabalhado bastante com isso, né? O que eu preciso, o meu trabalho de pós-doutorado é exatamente isso, assim, o que as crianças precisam para se apropriar do conceito de números, né? Então, é só eu chegar lá e ficar apresentando que esse é o 1, esse é o 2, é contar, assim, quais são as habilidades que realmente interferem nessa aquisição. Então, conhecer um pouco quais são os processos de pensamento da criança. A gente fala muito sobre a questão do erro, né, da análise do erro, para a gente poder ter um indicador, né, do que é que a criança sabe, o que é que ela não sabe, para que a gente possa trabalhar. E, em função disso, aquilo que a Sandra falou, que é extremamente importante, né? Eu preciso conhecer o meu aluno para poder elaborar atividades, que a gente chama de atividades inteligentes, que são aquelas que vão provocar exatamente, né, no aluno uma reflexão sobre aquele objeto de conhecimento, né? Então, não é qualquer atividade, não é para todos os alunos, então, isso só é possível se eu conheço aí o meu aluno, né? Os macetes, né? A Sandra falando que os professores às vezes não sabem, Sandra, só que às vezes você chega para professores, inclusive com mestrado, que você pergunta por que você repete a primeira fração, muda o sinal de divisão para multiplicação, inverte a segunda. Eles não sabem, eles sabem pôr a técnica, sabem demonstrar várias coisas que você quiser, mas esse tipo de coisa, esse tipo de discussão, às vezes fica afastada. É uma coisa, isso aí é muito simples, não se preocupe em fazer isso. Eu queria falar um pouquinho sobre a residência, eu também tenho, é o terceiro projeto que eu estou coordenando, e a questão da residência pedagógica, ela é um projeto importantíssimo para a formação de professores. Acho que hoje é um dos principais programas que combatem a evasão nos cursos de licenciatura. Então, assim como a Sandra, eu acho que é um projeto assim, que seria o ideal de uma licenciatura, né? Essa vivência que os alunos têm de escola, pelo menos assim, com as preceptoras que eu trabalho, elas dão total liberdade para os alunos, inclusive de acompanhar conselhos de classe, de acompanhar diversas turmas, de poder discutir, aplicar atividades, e eles isso interfere diretamente na formação do professor. Eu digo isso porque a preceptora que me acompanha agora nesse terceiro projeto, ela é uma professora que estava tranquila lá na sala dela, sossegada, e aí ela começou a se envolver tanto que hoje ela voltou, ela está fazendo mestrado
Ela falou, Thalita, você me tirou da minha zona de conforto, eu estava tão tranquila dando minhas aulas, e aí ela começou a perceber que aquilo ali não era suficiente. Então, talvez ela ficaria ali até se aposentar, continuaria com as aulas dela, mas movimentou essa professora no sentido de buscar conhecimento. E é uma coisa que eu queria pôr aqui, porque eu vi que tem vários professores aqui que participam de grupos. Esses grupos, eles têm professores participando, professores que estão na educação básica. A gente tinha um grupo de estudo e pesquisa em Campo Mourão, que ele chamava GPENCAM, ele está inativo desde a época da pandemia, a pandemia começou, a gente não voltou ainda com ele, o projeto era voltar esse ano, não deu certo, vamos ver se a gente retorna o ano que vem, mas mesmo assim a gente mantém um diálogo com os professores em Campo Mourão, mesmo o núcleo o grupo não funcionando. E a gente tem ouvido, assim, muito dos professores sobre a dificuldade de fazer, de fugir desse sistema que o governo do estado do Paraná criou aqui, de televisão, de câmeras, de aula Paraná que vem pronta. Inclusive, isso tem sido reclamações sucessivas dos alunos que estão indo para a residência pedagógica. Olha, professora, as aulas estão vindo prontas, os slides vêm prontos, eles fazem uma outra modificação, os alunos de estágio também têm feito essas reclamações, e aí eles não podem fugir muito, porque essas aulas estão amarradas com a prova Paraná, e aí isso depende de notas da escola. Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês têm participado de grupos que tenham professores da rede. Eu vi aqui, eu não sei se aqui, acho que tem professores aqui também que são da rede. Como que tem sido isso para vocês? Se vocês têm participado de grupos, como que estão essas discussões? Não sei se alguém aqui tem participado de algum grupo nesse sentido. Eu não tenho participado de nenhum grupo, né? Porque o mestrado não está permitindo no momento. Mas eu tenho a ódio. Cortou, acho que não falei. Ediane, o seu... Essa internet da escola, você tá vendo? Nem a internet da escola facilita para a gente dar aula. Já vai percebendo aí. Porque eles obrigam a gente a utilizar o tal do Educatron, que é aquela TV bendita que veio pelo Estado, né? A gente tem que logar o nosso e-mail do @escola nas aulas, porque o Ratinho investiu, então a gente tem que usar. Daí, a gente tem que ficar amarrada naquelas aulas, que eu não me sujeito a ficar amarrada naquelas aulas, que são exatamente, né, todos os descritores que eles dizem que vão cair na prova Paraná. Além disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter, né, os alunos, pelo menos do ano, ir lá naquele Matific. Então, a gente tem que dedicar aulas da semana para ir no Matific. E eu fiquei revoltada já essa semana, eu reclamei lá no grupo dos professores do Matific. E eu fiquei pensando, tá, tem que levar eles para jogar esses joguinhos lá. Mas onde fica a modelagem matemática, a investigação matemática, a resolução de problemas e outras estratégias de ensino, né? E falando assim na questão do professor da formação inicial, pela minha pesquisa, né, como eu falei, só 2 procuraram pós-graduações uma foi que teve dificuldade com a matemática na educação básica, então ela procurou uma pós-graduação para ensinar, para aprender conteúdos matemáticos, e a outra, agora, ela está estudando uma pós-graduação para ensinar a matemática, né, para o ensino e aprendizagem de matemática. E esses que não procuraram essas pós-graduações, eles só utilizam ali daquelas formações que tem no início do ano, que o município fornece. Eles falaram muito bem da questão dos professores da AMOP, que é ali da parte de Cascavel. Vem professores super experientes lá, que eles dizem, né, que têm anos de profissão, ou já estão aposentados, e apresentam algumas estratégias de ensino aqui. A questão é que, pelo menos uma participante minha teve a coragem de colocar a cara a tapa e dizer, bom, são estratégias muito boas, mas a minha escola não fornece a estrutura para utilizar elas.
Como que eu vou utilizar a internet? Como que eu vou fazer ainda mais agora essas atividades? A gente ainda está numa pandemia. A pandemia não passou. E ela questiona isso. A escola não dá estrutura, o município não dá estrutura, né? Então, como que o professor vai refletir a prática dele se não lhe é dado, né, a oportunidade de reflexão? É isso que eu tenho visto aqui, tá? Ô, Sandra, eu como paulistana, né, vou torcer muito para acreditar que os professores paulistanos tenham uma outra receptividade, tá? Com relação a isso, até porque... Mas, enfim, eu acho que, assim, é bem difícil, né? Eu acho que eu e a Thalita havíamos discutido sobre isso, participamos da mesa lá junto a Márcia Cirino, né? E ela, inclusive, colocava sobre essa questão da insubordinação e da resistência, e o que nós havíamos discutido é que, assim, nem sempre ser insubordinado contra um sistema é tão tranquilo, principalmente quando ele coloca a questão do pagamento, do recebimento, da própria vinculação do professor, né, no quadro de magistério. Então, assim, o professor que é colaborador, né, tem uma nova forma, né, de se situar aí nesse processo diferente, né. A Thalita até tem um gráfico, né, Thalita, eu vou compartilhar aqui, que eu acho que é tão interessante, talvez, né, para a gente... Dos professores que são efetivos e os que Exato, são... só para o a gente último, né? entender um pouco mais, né, deixa eu ver, é esse quadro aqui, né, Thalita? Isso. É um gráfico que apresenta os professores que são QPM e os professores que são PSS ou CRES no estado do Paraná. O quadro próprio do magistério é a linha azul, né, e os professores que são, como PSS, chama? Isso, PSS, eles a chamam. vermelho. E olha só como eles estão se aproximando, né? Nos últimos 10 anos, como que... isso indica uma desvalorização, inclusive, da carreira docente. Condições de trabalho, tudo isso está envolvido. Então, é para a gente parar e analisar um pouquinho a respeito disso. Olha a diferença. A Sandra está dizendo, é uma visão de empresário que vende pacotes para encher o bolso de instituições privadas e qualifica, inclusive, nossas universidades. Esse é o modelo do Paraná, além disso, privatizam o ensino, não efetivando os concursos públicos. E acho que o Sérgio falou isso na abertura também, que já temos escolas aqui, acho que 20 escolas no Paraná, né, que já vão ter um modelo privatizado de professores. Então, a gente também não pode passar um grupo que está discutindo formação de professores que ensinam matemática sem fazer uma crítica a esse respeito. A necessidade de um concurso público, de valorização da carreira docente, de não privatização da educação, porque é muito sério essas coisas, né? E isso impacta em tudo. Na formação, impactam no ensino, impactam na aprendizagem, é geral, né? E é o que a gente está vendo hoje, infelizmente. Eu acho que tinha mais uma questão, né, Thalita, que a gente também queria trazer para discutir um pouco, né, e aí, assim, em cima desses problemas, que é a falta de efetivação dos professores da escola pública, essa questão dos materiais que já vem pronto, né, que foi muito bem colocado, essa questão dos programas de formação. O que a gente gostaria de perguntar, né, e de debater um pouquinho aqui com vocês, assim, quais são os desafios que vocês percebem, né, na formação dos professores que ensinam matemática, principalmente nesse contexto pós-pandêmico, né? Então, a gente falou muito pouco aí do nosso contexto de pandemia e dessa formação, mas como que vocês percebem isso agora?
Ô, Leila, eu posso voltar um pouco, que eu estava, enquanto estavam falando, eu estava pensando sobre a questão anterior ainda, sobre experiências de formação continuada. Eu posso falar uma experiência e eu acho que eu vou relacionar. Fique à vontade, é seu. Isso, acho que relaciona um pouquinho também com essa questão das dificuldades aí atuais, inclusive pós-pandemia, né? A gente ainda não está no pós-pandemia, mas, enfim. Eu tive uma experiência com formação continuada nos anos 2018 e 2019, que foi interrompido em 2020 justamente por conta da pandemia, que eu e outros professores aqui da UTF-PR de Londrina, nós oferecemos uma formação continuada para professores dos anos iniciais aqui. E na minha primeira fala, quando eu me apresentei, eu falei sobre os desafios meus aí, enquanto formador, de trabalhar com essa matemática dos anos iniciais, e para mim tem sido, né, um grande desafio mesmo, porque às vezes quando muitos professores que eu escuto, né, falar, professores de educação básica, principalmente dos anos finais, ensino médio, quando vão encontrar um culpado para as dificuldades dos alunos em matemática, colocam a culpa nos professores dos anos iniciais, né? E aí pensam uma saída rápida, que seria assim, tem que colocar professor com licenciatura em matemática para dar aula nos anos iniciais. Eu acho que isso não é tão simples assim, porque eu penso que se a gente pode dizer que a formação na licenciatura em pedagogia não prepara os professores para ensinar matemática nos anos iniciais, a licenciatura em matemática menos, sabe? A matemática dos anos iniciais é uma matemática bem diferente daquilo que a gente aprende na licenciatura em matemática. A licenciatura em matemática está mais preocupada em uma matemática avançada do que uma matemática que é muito difícil, que é você ensinar lá nos anos iniciais. Então, acho que isso é uma coisa muito complexa, né? Então, e eu, como formador, aí nesses processos formativos que eu estou trazendo aqui, de 2018, 2019, senti muito essa dificuldade, minha mesmo, de trabalhar com essa matemática dos anos iniciais. Bom, e aí, enfim, essa experiência que eu queria relatar, a nossa perspectiva é de trabalhar com os estudos de aula, com professores dos anos iniciais, né, com o Lesson Study, um trabalho, tentativa de ser um trabalho colaborativo, com um grupo pequeno de professores, e em que a gente discutia, planejava uma aula, ia para a sala de aula de alguma das professoras, vou falar professoras porque eram essencialmente professoras mulheres, né, e depois voltava, realizava o estudo dessa aula, análise dessa aula, numa perspectiva de ensino exploratório, né, as aulas. Enfim, a gente tinha toda uma fundamentação teórica ali, que, obviamente, encontrou algumas dificuldades. Dificuldade minha, enquanto professor formador, eu percebia isso, de tentar que esse grupo fosse colaborativo mesmo, de tentar que todos ali participassem. Isso não é fácil, né? Às vezes a gente lê, parece que é uma coisa simples, mas não é. Uma dificuldade das professoras aceitarem a ideia de estudo de aula, né, de aceitarem ir à sua sala de aula, gravar a sua aula, depois discutir com o grupo, isso também era difícil, mas aconteceu, né, mas uma dificuldade séria, assim, que a gente percebeu foi com relação à Secretaria Municipal de Educação, né, no sentido de apoiar essas formações. Me parece que as secretarias, pelo menos em Londrina, não vou generalizar, até vou dar um outro exemplo, né, mas pelo menos em Londrina eu percebi que interessa muito mais uma formação em larga escala, uma palestra, que você atinge muito mais professores, do que uma formação como essa, que a gente acredita no desenvolvimento profissional do professor, que é aquela que acontece na prática do professor, com um pequeno grupo, que haja discussão entre os grupos, entre as pessoas, né, e não uma coisa expositiva, uma palestra com 200 pessoas assistindo, né, enfim, que talvez não tenha tanto impacto no professor. Então, eu percebi que a nossa formação, inicialmente a gente tinha um suposto apoio da secretaria, mas aí depois eu acho que como eles perceberam que era uma coisa pequena, devagarzinho ali, né, acho que parou de ter um interesse. E aí o que aconteceu na sequência? O pouco tempo que eles permitiam que as professoras se ausentassem do seu horário de trabalho, deixou de existir. E aí, então, a professora que, no seu horário, na sua hora de atividade, que poderia vir para a universidade, ou poderia participar do nosso grupo, ela começou a ter que pagar essa hora, né, ter que repor essa hora. E aí perdeu completamente o interesse dos professores, né, quer dizer, no ano seguinte eles pararam de participar. E isso foi bem ruim, né, isso foi bem ruim. Eu posso dizer dessa secretaria em Londrina, mas
no ano seguinte, uma outra secretaria de uma cidade pequena aqui perto de Londrina, talvez por não ter muito essa possibilidade de oferecer essas formações, por um outro lado, pagou uma van para que os professores viessem para a nossa formação, né? Então, assim, acho que a gente precisa muito do apoio dessas secretarias para que a gente possa fazer uma formação que a gente acredita, né, que dê certo. Enfim, e aí agora a gente pensa em retomar isso, talvez no ano que vem, não sei, mas tem percebido uma dificuldade, até mesmo no nosso mestrado profissional, de procura pelo mestrado profissional. Talvez isso tenha a ver com a oferta do PDE, por exemplo, né, que alguns professores vão fazer, e talvez o PDE eles tenham uma vantagem maior do que o mestrado, né, mas também, não sei, está tendo uma baixa adesão, parece, para essas procuras, para esses cursos de formação continuada. Acho que esse vai ser um desafio para a gente, né. Acho mesmo, Henrique. Acho que você traz aí algumas questões bem importantes, né? Que corrobora com aquilo que a Sandra falou e colocou no chat, né? Que é como essa formação está atrelada à questão dos índices, né? E de como ela está, qual é o espaço, né? Acho que você traz uma outra coisa também, Henrique, para mim é muito importante, é que a gente sempre fala. Ontem no grupo se falou muito sobre isso, sobre o trabalho no HTPC, né, ou na hora atividade do professor, mas, assim, essa hora atividade, ela é mínima, né, porque ela também é muito permeada pelas questões administrativas e de como as prefeituras ou o próprio Estado gesta esse período de hora atividade. Na verdade, o professor também, ele não é sujeito da sua hora atividade, né? Essa hora atividade ela está condicionada a outras questões que não necessariamente as necessidades que ele tem de ensino, e ela deveria ser para isso, né? Deveria ser um espaço para reflexão. E é como você falou, quer dizer, há todo um processo de formação, né? Mas que aí na hora que as prefeituras começam eu falo assim que elas boicotam de diferentes formas, né? O boicote ela nunca é direto, né? Então a gente percebe, né, em relação a isso. Olha, tem a Suzimeire e o Luciano que querem falar. Vou ver aqui quem que pediu a mãozinha primeiro. Primeiro a Suzimeire. Suzy, pode falar. Depois o Luciano. Bom dia a todos. E antes de fazer o levantamento do assunto, eu quero agradecer às professoras Leila e a Thalita por aceitar e estar coordenando o GD. Muito obrigada, professoras. Tá? Eu passei Nós antes... que agradecemos. Eu passei antes, mas como vocês estavam apresentando, eu achei melhor não interromper, mas sejam bem-vindas aí, no 16º EPREM. Muito obrigada. Nada, obrigada. E nós é que agradecemos aí a confiança, né, por deixar eu e a Thalita aqui na coordenação desse grupo de discussão. Muito obrigada pelo convite. Com relação a essa discussão, até ontem na mesa temática foi falado um pouco a respeito das dificuldades que se tem. A primeira coisa, para o professor participar, eu trabalho com formação continuada aqui em Foz do Iguaçu, desde 2007, a gente tem um grupo de formação. Para ter uma participação mesmo, tem que ter essa parceria com o Núcleo Regional de Educação. Sem essa parceria, é muito difícil. Por quê? Porque esses professores, nós temos que pensar que eles têm 40 horas semanais. Dessas 40 horas semanais, eles têm uma hora de atividade mínima. E se esse professor ter que utilizar o seu sábado para poder ter formação continuada, é desgastante. Então, a parceria com o Núcleo Regional de Educação, essa parceria já foi melhor, eu faço aí as palavras do Henrique, mas nos últimos anos está sendo muito difícil. Por quê? Porque antes teve um período na qual se organizava a hora dos professores de matemática, por exemplo, na terça-feira. Então, na terça-feira, eles teriam disponível para vir para a universidade, ou nós vimos na escola, que até mesmo ontem a professora Márcia falou dessa importância, e isso fazia com que um número maior de professores participassem dessa formação continuada. E agora, quando foi diminuindo, sabe, essa questão dessa parceria, então quebra-se, então, o horário, então não é todos os professores que têm de matemática que têm no horário igual, hora de atividade igual, e isso dificulta, gente. Então, porque os professores também, a gente tem que entender que eles também têm uma vida à parte, e cobrar desse professor para ir
fazer essa proposta de formação continuada fora desse horário dele é muito difícil. E outra coisa muito ruim que vai acontecendo, aconteceu agora no final, né, do ano, né, porque sempre é no final do ano que acontecem as notícias, né, e o gráfico foi triste, que a Thalita mostrou, mas é uma realidade, nós não temos concurso no estado do Paraná desde 2012, certo? E agora, esses professores que já são cada vez diminuindo mais, a nova resolução que se tem do estado do Paraná é que o professor, para poder, que tem aquelas cargas horárias de 200 horas para poder, não só o mínimo que vai ser que ele pode fazer fora daquela que é destinada pelo que o governo do estado do Paraná oferece. Então, nós, como universidade pública, nós vamos ficar com uma carga horária, acho que 10%. O restante, todas vão ser que o governo fez uma parceria, se não me engano, acho que é com a Sesumar, no Sesumar, essa instituição particular, eu não tenho certeza, tá? Se é essa instituição, que vai fomentar a formação continuada. Nossa universidade pública, não, o professor pode fazer, mas ela não vai contar para avançar na sua carreira, no mínimo. Então, tudo isso, há indícios que o quê? Da importância que se a gente poder ter esse mínimo, utilizar nessa perspectiva, de uma formação crítica como nós pensamos. Mas aí a gente fica muito triste de ver que nós estamos sendo deixados de lado mesmo. Assim, não tem nenhuma parceria, além de não ter uma parceria, ainda há um indicativo que vai ficar mais difícil ainda desse professor participar das nossas propostas de formação continuada. Eu, quando recebi isso, falei, gente, eu não acredito. E aí, confirmei, e é mesmo. Está aí já em vigor para a próxima avaliação desses professores para poder subir de classe. É mais mesmo, é só esse depoimento aí da importância da gente fazer essa parceria, que não está fácil, não. Obrigada, gente. Obrigada, Suzy. Só lembrando, gente, que assim, a necessidade que nós temos de nos articularmos, né? Eu acho que assim, o Paraná, ele é um estado que tem várias universidades públicas e a gente tem se articulado muito pouco nessas questões, né? Então, assim, essa questão da formação, ela foi um edital que as universidades públicas não quiseram participar e abriram espaço para que as particulares, e no caso foi a Unicesumar. Então, assim, a gente também precisa, né, ontem nós falamos isso lá na mesa, né, que a importância de ocuparmos os espaços públicos. Então, assim, a gente faz uma crítica muito grande, mas a gente não se envolve na gestão dessas questões, a gente fica sempre à margem, e depois a gente acaba criticando, reclama, né? Eu não sei... eu não sei Leila, como... com o PDE aconteceu isso, com a residência pedagógica aconteceu isso em vários cursos, exatamente, que algumas universidades resolveram não participar, porque faziam a crítica, principalmente a questão da BNCC, na Unespar, vários cursos resolveram não participar, e a gente falou, não, nós vamos resistir, porque a gente tem que resistir dentro, fazer... Tem que participar. A Unioeste foi uma instituição que ela participou, e mesmo as que participou, elas não vão ser contempladas nesse edital, no edital de formação continuada. Então, assim, mesmo aquelas que participam, agora o que está fazendo? Um movimento dentro da universidade para poder, da Unioeste, que eu pertenço, para poder, no caso, indicar essa importância de nós, enquanto universidade, o NUFOP, que é o nosso parceiro aqui, é o das licenciaturas, o núcleo de licenciatura, está fazendo esse diálogo para poder buscar o quê? Que nós podemos trabalhar a formação continuada, que fere aí vamos colocar possibilidade de trabalhar com esses professores. Então, eu acho que e aí, Leila, eu concordo com você, eu acho que nós, enquanto instituição, tudo bem que esse ano, no início do ano, nós tivemos o fórum, que foi até junto da UEL e a Unioeste, e todas as instituições participaram, acho que foi em 2021, não, foi 2022 mesmo. Mas ainda falta pouca articulação. Eu acho que nós temos que nos unir enquanto instituição, todas as universidades, para poder fazer esse trabalho aí, de luta mesmo, para poder tomar os espaços, sim. Quem está organizando essa discussão, Suzy Meire? Só complementando aqui também o que a Sandra está falando aqui, a Sandra Tiepo está falando aqui no coisa, né? Como resistir às mudanças que não parecem boas, né? Vou voltar à fala da Márcia Cirino de ontem, né? Que assim, a gente precisa entrar e fazer de conta que está fazendo o serviço, né?
E agora, não entrar é a gente, assim, abrir uma estrada enorme para que aconteça qualquer coisa aí nesse processo, né? Então, mesmo que os editais, mesmo que os espaços, eles pareçam, né, ou eles estejam tão amarrados e tão fechados e que a gente é contrário a isso, a gente precisa entrar para tentar mudar, porque é possível, né, mesmo que ele seja pouco. Luciano, deixa eu passar a palavra para o Luciano, que já está com a mãozinha ali. Tem a Thalita que estava começando a falar. Não, mas a minha fala vai converge para a fala da Sazimeri, eu não vou repetir, porque essa dificuldade a gente tem no núcleo de Camorão também, na do Henrique, né, que a gente foi conversar até com o núcleo, né, mas os professores de matemáticas, os professores que ensinam matemática, agora estão ensinando projeto de vida, educação financeira e pensamento computacional. Aquela hora, atividade, que era o dia da matemática, eles estão dando aula, a sua grande maioria, né? E o PSS, dificilmente, né, vocês podem ver que está o número igual de PSS, que número de QPM, tem a hora atividade no dia organizado. Então, tá, tipo, os grupos de estudos realmente está muito difícil de organizar, né? Quem está aí há bastante tempo na universidade, né, apesar de eu falar que eu sou muito jovem, né, era muito mais fácil trazer esses professores. Por quê? Aquela certificado que a gente certificava que eles participavam do grupo de estudo, fazia subir de nível, contava ponto, né? Então, está totalmente atrelado também ao quanto ele vai ganhar, né? O quanto ele vai subir. E vocês veem agora, o PDE, 207 vagas para matemática no Paraná todo, né? Se eu não me, assim, eu tava vendo o edital aqui até para não falar coisa errada, mas as informações que eu tenho, né? Ele vai ser quase 80% a 90% EAD, né? Comandado pela Unicentro, pelo que eu entendi, e assim, foi uma briga grande para as universidades estaduais, né? Que só vão ser as estaduais que vão conseguir esse projeto. Ou seja, por pouco não ficou de novo, mais uma vez, na mão da Unicesumar, da Unopar, né? Ou seja, essa terceirização, né, que começou com a formação de professores, que agora, o ano passado, tinha um dia lá para os técnicos, tinha um dia de aula no ensino, na educação básica, terceirizado já, né, para os cursos técnicos, que foi um fiasco, que esse ano de 2023, que chega agora, vão terceirizar escolas, tá? É um capital financeiro muito forte atacando a educação, que a gente sabe que talvez, né, é uma potência de gerar dinheiro. A educação, a gente sabe disso, esses grandes aglomerados de educação, né, Croto, Lemon, etc., etc., eles estão atirando para todo lado, ó, chegar na escola, na formação continuada, e dificilmente, se a gente não se unir às universidades aí, fazer aquela ninguém larga a mão de ninguém, a gente vai voltar a ter esses professores da educação básica com a gente, né? Porque também é assim, quem é professor de educação básica aí, que está no ensino médio, esse novo canoca, com a BNCC aí toda ativa, tá muito difícil. Tá muito difícil. Eu tô com dó dos professores lá, e às vezes é até confortável a gente falar aqui da universidade, né? Ó, tem que vir estudar, tem que vir formar, mas não é assim. Eu acho que foram bem as falas ali, os caras precisam descansar, precisam receber mais, né? Então tem muita coisa aí que a gente precisa estar bem estruturado, bem organizado enquanto classe, né? Enquanto defender, porque professor, para mim é professor em qualquer nível de ensino, e não perder, não largar a mão e lutar, né? Lutar contra esse capitalismo selvagem aí que está vindo para a educação. Sandra, Thalita. Bom, eu vou falar pelo processo do PDE, né? Eu participei da primeira
parte ali em que a gente tinha as universidades públicas que se juntaram para compor, para compor a questão de uma equipe para elaborar a prova escrita e fazer todo o processo de seleção. Primeiro, a universidade tinha que ter uma fundação, né? Então, Ponta Grossa abraçou a causa, eles fizeram todo um processo, e aí, por incrível que pareça, depois que Ponta Grossa entregou todo o pacotinho, né, a ideia toda pronta para o governo do estado passou para uma empresa privada a elaboração, a aplicação das provas. Aí, no segundo momento, nós de novo se reuníamos para agora pensar, então, no projeto, que seria a línguas, tá, Luciano? A gente não sabe ainda se isso vai acontecer, mas que seria destinado ali o pedagógico às instituições públicas. A gente começou a se reunir para pensar, então, em que projeto. Aí a gente tem essa universidade que você falou, que havia sido contemplada com um projeto pelo governo do estado de formação para os professores dos anos iniciais EAD, né, e que trouxe uma proposta bem à cara daquilo que o estado queria, que era uma formação EAD, totalmente à distância, né, e aí a gente começou, enquanto grupo, a questionar qualquer horário que o professor poderia fazer essas atividades, né, ou seja, que horário que ele iria fazer essas formações. Porque ele ia trabalhar 40 horas, ele não tem afastamento, e ainda assim, há um outro agravante, esse professor ele vai ser obrigado a fazer parte dos professores em ação, então ele vai ter que destinar uma carga horária ainda do estudo dele para formar outros professores. E aí, quando a gente começou a discutir e pensar, então, que a gente faria ali um documento, ou chamaria uma reunião, primeiro para saber se as universidades públicas participariam efetivamente desse processo, e segundo, para saber como é que isso se daria, pensando humanamente naquele sujeito que vai fazer o PDE, o grupo se destituiu de um dia para a noite, né? As reuniões foram encerradas, não houve reunião, ninguém quis discutir com a gente, porque a nossa ideia era, a gente vai entregar o pacote pronto, como é que a gente faz a formação, e depois aí ele passa para a Unicesumar, né, e a Unicesumar executa. Então, a gente falou, não, peraí, primeiro ele garante que sejam as públicas, e depois a gente conversa. E aí não teve mais conversa, né, então, assim, até onde eu sei, né, se existe aí a possibilidade dessa universidade encabeçar, é justamente porque ela tem um processo já pensado de formação EAD, e não está, e a gente, na verdade, tinha uma resistência, que era pensar com que qualidade esse professor vai fazer essas atividades, trabalhando 40 ou 60 horas e tendo que fazer esse processo formativo de sábado, de domingo, de feriado, porque ele vai ter uma carga horária para cumprir de disciplinas e de atividades, além da elaboração do trabalho dele e da participação formando outros professores. Então, assim, veja, é subhumano para quem está fazendo um processo de PDE. Mas é a única maneira dele acender ali a carreira, né? Porque os professores falam, né, que ele não pode, mas para se afastar para o mestrado profissional é difícil, né? Muito complicado. Então, o PDE ainda é a única alternativa para esses professores. E é isso. Então, acho assim, eu vejo nesse processo como muito preocupante. E eu vejo os professores adoecendo na escola, porque eles têm que fazer aquilo que está sendo imposto, há uma pressão do diretor, há uma pressão para que haja frequência dos alunos, há uma pressão para que todos os alunos sejam aprovados, independente do conhecimento ou não. Você tem o tal do se liga, né, que aí você vai recuperando até aprovar todo mundo, e ainda assim você tem a gestão que desce até a sala de aula e entra na sua sala para assistir sua aula, né? Então, você é um professor de matemática, recebe lá o diretor que é formado em história, uma pessoa que está lá na secretaria, no núcleo regional de ensino, que tem uma formação diferente da sua, mas que estão ali avaliando a sua aula, né? E depois querem saber o reflexo disso. Então, acho que, assim, nós estamos vivendo um momento muito cruel, que é um momento de pressão, visando resultados, né? Por isso que hoje a gente tem a premiação das escolas diamante, das escolas ouro, das notas. Então, tudo está muito pautado para índice, não está pautado na questão de se pensar o processo de ensino-aprendizagem, né? Inclusive, se vocês olharem as provas Paraná que são aplicadas pelo governo do estado nas escolas dos anos iniciais, no 5º ano,
A prova, gente, é uma prova que se difere a longa distância daquilo que é aplicado no governo federal. As questões são questões que, no meu ponto de vista, são muito complexas para os alunos do 5º ano resolverem. Tanto que os professores não conseguem resolver. Então, a gente tem um problema ainda mais, uma coisa muito mais complicada, que é como é que o professor tem que lidar com esses índices, ou seja, ter uma nota boa a nível de estado e ter uma nota boa a nível federal, e tem que fazer o trabalho desses conteúdos que nem ele domina, né? Então, é um processo cruel, por isso que tem muito professor adoecendo na sala de aula, né? É isso. Mas o nosso governador ganhou no primeiro turno, né, Sandra? É isso que eu não me conformo. Uma votação só expressiva. Nossa, eu acho que assim, onde estavam esses professores que estão sofrendo terrivelmente, né? E aí não percebem, né? Então, Thalita, quer falar? Eu queria perguntar para a Suzy como que eles estão fazendo esse processo. Você disse que vocês estão se organizando na universidade a respeito desses cursos de formação. Quem que está puxando essa discussão? Se tem outras universidades envolvidas? Quem puxa a discussão é o NUFOP, que é o Núcleo de Licenciatura. A partir dele, que está fazendo esse movimento, que iniciou, porque, na verdade, essa resolução ela foi aprovada em setembro, certo? Que mudou como é que é o avanço dos professores QPM. A partir dessa resolução, a gente teve uma reunião para poder começar a discussão de que pode ser feito. Porque, na verdade, o NUFOP, que é o Núcleo de Licenciatura, ele tem como um dos objetivos também contribuir com a formação continuada. É claro que nós, enquanto professores dos colegiados, temos projetos de extensão, como o Henrique apresentou, como vários outros colegas apresentaram, mas também a universidade em si, como núcleo, ela tem o NUFOP, a partir desse núcleo que está fazendo essa discussão. Ainda está no início, tá, Thalita? Porque nós também estamos passando por uma reformulação nos nossos projetos político-pedagógicos e também as dificuldades que nós temos vamos dizer assim, de alunos buscando a licenciatura. Então, todas essas demandas urgentes, a gente se debruçou nesse momento, no mês de setembro, outubro, para depois pensar e voltar na discussão de formação continuada. Então, né, Suzy, você falando isso, é bem isso que a gente está vivendo. A gente tem a 02 de 2019 aí para fazer uma resistência. Tivemos que fazer todos, eu acho, reformulação por conta da curricularização da extensão, então é preciso discutir. A gente tem essas lutas na educação básica, que a gente precisa apoiar esses professores, precisa entender o que está acontecendo lá, porque às vezes a gente se distancia o nosso universo deles, então saber o que está acontecendo, e a gente precisa se unir para discutir tudo isso. Eu gosto muito do Felimate também, porque acho que ele proporciona esses momentos de debate, os eventos, mas a gente precisava de mais professores, de mais local que a gente conseguisse conversar com esses professores para entender. Eu sou apaixonada pelo residência, porque eu falo que ele me leva para esse universo da escola, porque às vezes a gente fica na universidade e não sabe. Tem muitos professores do meu colegiado que não sabem o que está acontecendo na escola, de todas essas questões que a gente levantou aqui hoje. Então, acho que é importantíssimo esse debate e que a gente consiga unir forças aqui entre as universidades também. Por isso que eu estava perguntando quem estava puxando esse debate, porque eu acho que podia puxar um debate entre universidades também, para que a gente conseguisse mais forças para lutar junto, né? Isso mesmo. E aí é interessante, aí, só para destacar, que no FOP, que é esse núcleo, ele também tem o seu fórum de licenciatura. Então, esse fórum de licenciatura, quando teve o fórum em 2020, foi o que favoreceu a discussão. Todos os licenciaturas entenderam o impacto que seria a implementação da Resolução 2 de 2019. Então, é claro que o Felimate é de grande importância, é muito importante, mas a gente está pensando para a discussão dentro da universidade, juntar todas as licenciaturas, porque a partir dessa união das licenciaturas é que nós falamos não vamos aceitar. E aí foi... E a gente ainda não reformulou os nossos PPPs, mas por quê? Porque foi esse apoio que a gente teve das licenciaturas dentro da UniOeste, que partiu desse fórum de licenciatura em 2020. Vocês não têm nenhuma licenciatura, então, com a 02 de 2019? Nós, não. Também é porque agora a gente
vai estar passando ainda, os PPPs vão ser aprovados agora em dezembro, mas não temos ainda não. Nós ainda, por causa dessa resistência que surgiu lá em 2020 do UNOFOP, a gente conseguiu que a Prograde e a Prograde também pedagógica nos apoiasse e não nos obrigasse a essa reformulação. Na Unespar também foi assim, a gente também teve o apoio da Prograde, mas a gente teve licenciaturas que falaram, não, a gente quer, então a gente já tem licenciaturas que vão iniciar o ano que vem com o PPC já no formato da 02 de 2019. Nossa. Bom, estamos chegando ao fim, né, Thalita? Eu queria só retomar aqui algumas questões, né? Como toda pedagoga, né, precisa ali dar um fechamento para o nosso trabalho, mas, assim, queria só levantar, a gente falou várias coisas nesse encontro, né? Então, falamos sobre a necessidade dessa interlocução dos diferentes formadores, né, que fazem, a importância da formação continuada e dessa formação se dá com esses diferentes interlocutores, que cada um tem o seu espaço, né, sobre a importância dos professores que têm auxiliado o processo da graduação, né, que eu chamo de formação da docência, né, então eles são importantes, tivemos aqui alguns depoimentos falando nisso, né, e também porque a insuficiência do estágio para uma atuação mais efetiva, né, então a gente precisa não só do estágio, mas também de programas de formação que venham a agregar aí nesse processo, né. Aí, na questão da formação continuada, trouxemos algumas questões que eu acho que é importante a gente pensar sobre elas também, que é a necessidade de apropriação dos conhecimentos matemáticos para o ensino, principalmente porque a gente tem uma diversidade tão grande de professores que ensinam matemática, né? A necessidade de conhecer o nível dos alunos, quem são os nossos alunos, cada um com a sua especificidade. O Henrique deixou isso tão claro na fala dele, né, sobre como é diferente para uma criança aprender matemática, né, e nos seus diferentes estágios, a importância de organizar e planejar as tarefas que a Sandra trouxe, né, em função de um diagnóstico. Então, a gente precisa aprender a diagnosticar aí o conhecimento dos nossos alunos para propor tarefas, né, conhecendo ele. E aí as nossas últimas discussões sobre esses contextos de formação, que eu chamo de formação na docência, né, que se dá com as cobranças que o sistema tem imposto aos professores, né, em relação aí a tomar a sua hora de atividade, a desconsiderar a sua questão de carga horária, né, porque a gente fala que a gente é professor de segunda a segunda, mais do que a carga horária que a gente normalmente exerce, né. Uma outra coisa que é importante também, que surgiu aqui, que eu acho que para a gente poder pensar sobre isso, que são as diferentes concepções acerca do processo de formação, tanto na docência como da docência, né, que seria a formação inicial e a formação continuada. Então, assim, há diferentes concepções, né, há diferentes crenças que são pautadas aí por diferentes linhas teóricas, então é preciso ampliar essa discussão. Às vezes a gente meio que pisa em ovos, né, para falar sobre isso, mas é preciso que tenha um debate maior. A questão do foco nos índices, né, a Sandra teve uma fala que ela falou, eles não estão preocupados com a aprendizagem. Eu acho que, assim, há uma preocupação com a aprendizagem, mas é que o nosso pressuposto são diferentes, né? Para que, né, ou que tipo de aprendizagem a gente acha que a gente está formando esses nossos alunos. Uma outra questão também que surgiu aqui, que eu acho que é extremamente importante, que é a importância das parcerias, né, dos grupos de pesquisas, com as secretarias, com os núcleos regionais, com as universidades, para que a gente possa ampliar esse nosso diálogo e que a gente possa buscar aí um caminho que seja, não um caminho único, obviamente, mas que a gente, pelo menos, tenha aí algumas pautas, né, que sejam comuns de discussão. Para isso, há necessidade desses espaços, né, de ocupar esses espaços de decisão, que é uma ocupação política mesmo, a gente precisa estar nesses espaços, precisa fazer parte, né, não dá para a gente ficar de fora. Então, às vezes as pessoas criticam muito quando a gente faz parte de alguns espaços, né, porque diz assim, olha, virou casaca, né. Eu falo assim que eu tenho um trânsito muito fácil em vários espaços,
E, com frequência, as pessoas me criticam, mas eu acho que, assim, é nesses espaços que eu consigo trazer alguma luz, alguma reflexão sobre algumas questões e não deixar de fora, ou pelo menos não deixar que esse discurso tome aí todo o espaço que a gente tem disponível para discutir a questão da educação. Né? A Suzy falou uma coisa muito importante, eu já fui presidente do Fórum das Licenciaturas aqui da UEM, e como este espaço ele é importante. Nós tivemos, inclusive, uma primeira discussão desses fóruns, que foi quando, na 2015, né, que teve até uma reunião aqui na UEM com o Dourado para falar sobre 2015, que a gente tinha, assim, uma luz, né, sobre essa questão da formação, e, infelizmente, esse espaço depois a gente não ocupou, né, a gente teve uma primeira discussão e a gente não ampliou isso daí. Mas eu acho que a gente precisa retomar, né, principalmente como sendo professores que trabalham com a formação de professores que ensinam matemática, né, que estamos todos, né, aí nas nossas co-irmãs universidades, precisamos retomar esse espaço de discussão, né. Então, eu acho que, assim, a gente trouxe tanta coisa nesse pouco tempo que a gente ficou junto, né, o objetivo não era esse mesmo, de trazer nenhuma resposta. Algumas pessoas, então, o quê? Eu acho que é isso, a gente precisa ampliar os espaços de discussão, esse é um dos espaços possíveis, né, para a gente pelo menos fazer esse trabalho de sensibilização e a gente retomar em outros espaços, não só no Felimate, né, Thalita, mas aí nos espaços dentro da universidade e entre as universidades também, né. Há um grupo aí de pró-reitores de ensino das universidades estaduais e talvez a gente incentivar que se abra um espaço para a discussão das licenciaturas, né, para a gente poder dar continuidade. Eu vou aproveitar, então, para me despedir, e aí depois passo a palavra para a Thalita. Então, assim, gente, muito obrigada, espero que esse grupo de discussão tenha auxiliado aí a gente, pelo menos, a ter um pouco mais de força, saber que as questões que nos colocam, elas são muitas, são inúmeras, mas também saber que estamos juntos, né, saber que existem outros interlocutores que apoiam a nossa luta, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada por conhecer aqui algumas pessoas que eu não conhecia, né? E foi um prazer imenso poder estar aqui com a Thalita, minha amiga, né? E os meus amigos Luciano, Sandra, Geralda, com o qual a gente já teve aí uma aproximação maior, e esses novos, né, que a gente está se aproximando, Suzy, Henrique, né, e os outros que estão mais distantes, mas que com certeza teremos outros momentos aí de continuar esse diálogo, tá? Thalita. Eu acho que a Leila fez um fechamento aí importante, então a parte do fechamento eu deixo para a Leila. Eu gostaria de agradecer primeiro a Leila. Leila, foi um prazer dividir esse espaço, a gente fez algumas conversas antes, né, Leila? Foi muito bom. Acho que foi um prazer mesmo dividir esse GD com você. Aí eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão aqui, a Suzy pelo convite, parabenizar pela organização do evento. O evento tem sido muito bom, que a gente participou, tem funcionado tudo muito bem. Acho que o evento remoto ele tem as vantagens e as desvantagens, a gente sempre tenta olhar para ontem mesmo tinha gente bem longe participando, e isso é uma coisa que o evento remoto ele promove, né? Então, acho parabéns pelo evento, muito obrigada por compartilhar com vocês esse momento. Acho que o GD ele tem esse objetivo mesmo, que é abrir para discussão, para que vocês falem, levantem questionamentos, incertezas, porque acho que ninguém está aqui para dar lição, dizer, desse jeito é aquele que vai funcionar. Eu acho que foi um GD muito bom. Eu gostei de participar, viu? Muito obrigada, gente. Em nome da continuação, nós agradecemos. Vocês quiserem colocar no chat também um feedback, né, para a gente, né? E só aproveitando, Suzy, obrigada, viu, pelo convite, mas reiterando lá o agradecimento lá. Obrigada pelo convite, parabéns pelo evento. Thalita, foi um prazer
enorme, imenso trabalhar com você. Foi Eu acho mesmo, que a gente Leila. amei Eu também. pedi a câmera para a gente tirar uma foto de registro. Você tira, por favor, Thaís? Então, vamos aí, todo mundo X. X. Pronto? Pronto, Thaís? Pronto. Gente, ó, Sim. muito obrigada. Então, agora nós temos a palestra de encerramento, né? Que vai ser lá pelo YouTube. Eu espero vocês lá. E muito obrigada aí a todos. E obrigada especial a Thalita e a Leila. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Bom sábado. Obrigada, tchau. Bom sábado para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Thaís, você encerra a chamada para mim, por favor, a sala? Aí tem que parar a gravação também, por gentileza. Você consegue parar?